Eu estou um pouco impressionado, e eu não sei se você, Débora, e se você, Pablo, vão concordar com o que eu vou dizer. Se o ouvinte, a ouvinte também vão concordar. Mas eu fico um pouco impressionado toda vez que eu percebo que o alvo de uma discussão pública não é o bem comum. Eu não estou sendo bobinho. É óbvio que os políticos têm interesses eleitorais, óbvio que os políticos vivem de sobreviver, né? Sobreviver, eu digo, de durar no cargo. Isso vale vale pro urso, né? Vale pro cachorro, vale pro ser humano, as pessoas sobrevivem. Mas será que não tem um limite para isso? Será que a gente não deve pensar que só pode ir até um determinado ponto? Por exemplo, pessoas que não vão até um determinado ponto muitas vezes acabam na cadeia, né? Ah, eu quero ganhar dinheiro, mas eu não posso pegar o dinheiro do outro. Pegar o dinheiro do outro é roubo, aí vai parar na cadeia. Então, passar do limite é complicado. Claro que o limite, muitas vezes, surge um novo limite, mas um novo limite dentro do bom senso. O Ayrton Senna estabeleceu novos limites para o que é correr, o Schumacher, Lewis Hamilton. A gente está acompanhando o desempenho dele na Band, na Fórmula 1. Ele realmente estabeleceu novos limites. O que é o novo limite? É você conseguir ser mais rápido, sabe? O Usain Bolt. Mas dentro das regras, dentro do jogo. Não dá para o cara injetar um líquido qualquer que faz ele ser melhor, porque isso não vale e tal. Bom, aí o que a gente vê hoje em Brasília é algo que coloca essa discussão de forma certeira. Vamos lá. Primeiro, na CPI. É indiscutível que já está demonstrado, e já estava pelo trabalho bem feito da imprensa, que o governo fez uma opção de não comprar as vacinas da Pfizer, de não dar sequência às conversas com a Pfizer, de deixar para lá a Pfizer, de fazer uma aposta em outra frente, ignorar as conversas com a Pfizer. Isso está demonstrado. Tem tudo, tem documento, tem tudo. Mas a imprensa já tinha mostrado isso, não é uma novidade. O que aconteceu na CPI nos últimos dias foi confirmado ontem no depoimento. A gente soube que isso aconteceu no dia tal, a primeira oferta foi no dia 14 de agosto, os primeiros contatos foram em maio, o executivo da Pfizer foi lá e falou, fizemos a primeira proposta no dia 18 de agosto, depois outra no dia 19 de agosto, depois outra no dia 24 de agosto, etc. e tal. E a gente já sabe, e está demonstrado, que se a gente tivesse fechado com a Pfizer, a vacinação no Brasil teria começado em dezembro, como começou nos Estados Unidos, como começou na Inglaterra, como começou em outros lugares, e no Brasil só foi começar no final de janeiro. Então a gente teria começado a vacinar pelo menos um mês antes. Já está demonstrado que o cronograma de entrega da Pfizer, de 70 milhões de vacinas, se iniciado numa das propostas entregues em agosto, teria envolvido 1,5 milhão de vacinas em dezembro, 3 milhões de vacinas no primeiro trimestre, 14 milhões de vacinas no segundo trimestre, e o contrato que a gente fechou começa com 14 milhões de vacinas no segundo trimestre, de forma que a diferença entre fechar e não fechar com a Pfizer lá atrás envolve 4,5 milhões de doses. Não são 45 milhões de doses, não são 450 milhões de doses que vacinaria o Brasil inteiro rapidamente. São 4,5 milhões de doses. É importante? Claro que é importante. 4,5 milhões de doses é muita dose. Mas também num país de 200 e tantos milhões de pessoas que precisa de 400 milhões de doses, é 1% das doses que a gente precisaria ter. Então a discussão, olhando para trás, não é que o governo e o Ministério da Saúde, do inacreditável, do pavoroso, do pior ministro da Saúde de todos os tempos, que não mostrou a sua incompetência apenas aqui, deixou de comprar as vacinas numa quantidade absurda. As negociações sequer foram conduzidas, mas em nenhum momento o governo também apareceu para dizer, olha, eu não vou comprar porque só virão 4,5 milhões de doses agora, não faz sentido, etc. A gente tem que também olhar que se o governo tivesse comprado lá atrás, talvez hoje tivesse dando explicações do tipo, comprou sem ter a aprovação da Anvisa e tal. Bom, o fato é que o governo foi leniente, não conversou, não negociou e tal. Mas a dimensão é 4,5 milhões de doses. Isso é importante, porque
a incompetência no campo das vacinas, e o Ministério da Saúde foi incompetente, o Pazuello foi incompetente em outros campos, e a CPI está rastreando isso. No campo da vacina, está aqui, está dimensionado. É meio que caso encerrado. Caso Pfizer é igual a 30 dias de vacinação antes, que a gente começou 30 dias depois, com a Coronavac, em vez de começar 30 dias antes com a Pfizer. Ponto. E a gente teria 4,5 milhões de doses antecipadas. Um contrato de 70 milhões de doses, a gente acabou comprando 100, 4,5 milhões teriam chegado antes, em dezembro, e não agora, no mês de maio. Isso é importante. Mas essa é a dimensão. Não dá para daqui, a gente, com base nestes números, a gente afirmar que iniciou-se aqui um processo de genocídio, né? Que é o que estão falando os integrantes da oposição. E aí está faltando, tem que tomar muito cuidado, porque na CPI, principalmente o relator, está se inflamando de um jeito que é de se perguntar o que ele quer. Ele quer investigar? Então, serenidade. Onde está o nominho dele lá, Renan Calheiros, ele botou um placar de vacinas, quantas pessoas mortas, todos, sabe, já morreram no Brasil. É demagogia. Ele não fazia antes de estar na CPI. Por que quando ele dava entrevista antes de estar na CPI, ele não ficava falando sobre isso, sabe? Precisa ir com calma. O Renan não está indo com calma. Com calma está indo o Omar Aziz, mostrando sensatez. Mostrando que ainda tem gente cuidadosa. Mas o Renan Calheiros está exagerando. Isso eu estou falando dos exageros da CPI. Precisa ir com calma. Vamos prender genocídio. Calma, não é assim. Na outra ponta, a gente tem um presidente da República que entrou na campanha eleitoral, ele que diz que a campanha é só o ano que vem, entrou na campanha eleitoral com os dois pés. É de se perguntar em que horário ele trabalha como presidente, porque todas as declarações dele são de cunho eleitoral, esculhambando a CPI, esculhambando o Supremo Tribunal Federal, e em termos grosseiros, pega bem um presidente da República chamar um senador de vagabundo, que o filho dele sabe, né, que está naquela bagunça lá, o Flávio Bolsonaro, xingue o cara de vagabundo, aí o outro chama, você é ladrão, você é vagabundo, ele se merece, é tudo senador, eles se danem lá. Agora, o presidente de um poder, como o presidente da República, as atenções do mundo se voltam para os presidentes da República, né, os líderes da nação. E o nosso líder da nação batendo boca, xingando um senador de vagabundo, esculhambando a CPI, esculhambando o Supremo Tribunal Federal. Então, quando a gente vê, por parte do Congresso Nacional, na CPI, esse tipo de agressão, e quando a gente vê o presidente da República fazendo esse tipo de agressão, a gente pensa o seguinte: o objetivo dos poderes não é promover a desinfecção da sociedade do coronavírus? O objetivo do Poder Executivo, o objetivo do Poder Legislativo com essa investigação no Senado, não é identificar as razões, as ações, as omissões que infectaram o Brasil, eventualmente além da conta, e a Presidência da República e o Ministério da Saúde hoje tentar trabalhar pela desinfecção da sociedade. Se é isso, e é isso, para isso que eles são pagos, eles estão, em vez de desinfectar a sociedade, eles estão infectando os poderes. Esse processo de infecção dos poderes que está acontecendo é um negócio horroroso. Mas não é que dá vergonha, dá nojo. Dá nojo ver o presidente falar nesses termos, dá nojo ver o Renan Calheiros falar nesses termos, dá nojo ver o Flávio Bolsonaro falar nesses termos, dá nojo ver uma deputada que vai lá para Carla Zambelli, que vai lá para a comissão fazer a palhaçada que fez. Quer dizer, esses camaradas não têm compostura. Então hoje a gente tem no país o Lula correndo o Brasil falando em campanha, o Bolsonaro correndo o Brasil falando em campanha, e o Brasil precisando de coordenação, de comando, sabe? Cadê a desinfecção? Cadê um processo sereno de retomada dos investimentos? Cadê a corrida atrás do prejuízo que no setor de educação a gente está tendo
com os nossos jovens perdendo um tempo do cão. Tá um negócio incrível. Em vez disso, a gente vê essas cenas patéticas. O presidente da República chamou para amanhã uma manifestação grande em Brasília, com o setores do agro, para se manifestar contra aquilo que já está diminuindo, que são as diretrizes, as decisões tomadas por governadores e alguns prefeitos para reduzir a capacidade do vírus, para enfrentar o vírus que se propaga entre pessoas. Então, regras de isolamento, regras de distanciamento social, com um custo econômico evidente, elas são necessárias, foram empregadas em todos os lugares do mundo. É sensato o que foi feito. No entanto, o presidente da República, ao arrepio do bom senso, da ciência, fica nessa campanha absolutamente irresponsável de jogar a sociedade contra governadores. Por quê? Porque está em campanha. Porque age como se fosse o deputado que disputava a eleição lá atrás, que quando foi votar pelo impeachment da Dilma, gritou em favor do brilhante, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, tá? Um torturador da ditadura. E aí, falando em colocar exército na rua, não colocar exército na rua, o que é isso? Mas não é só ele, não. Não é só ele, não. Volto a dizer. Quer dizer, a CPI que faz a investigação pode fazer esses julgamentos que está fazendo o tempo inteiro. É um negócio complicado. Nós vamos entrar numa fase da CPI agora que vão ser levados para lá, para depor, o chanceler, que é outro cretino, ex-chanceler, o Ernesto Araújo, e o general Eduardo Pazuello, o desastre com pernas, e que vai lá depor. Ele vai conseguir um habeas corpus, já não sei nem se já não saiu esse habeas corpus. Óbvio que ele não vai falar nada, evidente que ele não vai falar nada, ele vai para lá, embora possa ser chamado como testemunha, é óbvio que ele é o maior investigado da CPI. E é evidente que ele não vai responder nada. O que ele vai falar? Que ele errou aqui e ali, ele vai dar informações burocráticas, se é que vai dar, nós vamos acompanhar. E o Ernesto Araújo, que mobilizou a rede de embaixadores para comprar cloroquina, uma palhaçada, o Brasil abraçou a cloroquina, o resto do mundo abraçando a vacina. Ele vai falar o quê? Ele não vai desmentir alguns documentos públicos e o resto também não vai falar nada. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque se a gente entrar na pilha desse pessoal, se a gente entrar na pilha do presidente da República, na pilha do Renan Calheiros, na pilha de alguns integrantes da CPI, nós vamos enlouquecer. Nós vamos enlouquecer. O Brasil hoje está melhor do que estava há 60 dias. Melhor. A gente estava há 60 dias, no mês de março, um caos. Abril foi também muito ruim. Mas hoje a gente está numa fase em que os números começam a melhorar. Quando eu digo os números começam a melhorar, o número de infecção está caindo, o número de internações está caindo, o número de mortes está caindo. Ainda está num patamar alto, mas está caindo. Está caindo. Então, aquele pânico que a gente passou e que deixou muitos mortos pelo caminho, está diminuindo. O Brasil vai começar agora a poder retomar, não a vida normal, mas olha que beleza que foi a notícia que a gente teve dos Estados Unidos ontem. As pessoas tirando a máscara. Ontem foi bonito de ver o Eduardo Barão entrando no Jornal da Band. Quando a gente chama o Eduardo Barão e pergunta sobre a máscara, ele está de máscara, ele tira a máscara. Sabe, tudo que a gente quer é tirar a máscara. Uma hora tirar a máscara. A gente quer voltar a abraçar, a gente quer voltar para os bares, a gente quer voltar para os restaurantes, a gente quer voltar a trabalhar normal. Aí nessa hora, em vez de festejar essas conquistas, em vez de acelerar essas conquistas, em vez do presidente pegar e se vacinar os outros, a gente fica vendo a mesma batida. As pessoas estão fechando, direito de ir e vir, coisa ridícula. Vamos parar com isso, vamos para cima dos nossos problemas. Nós temos problema demais para resolver. O coronavírus, ele virou o bode na sala, um bode horroroso. Mas a hora que sair o coronavírus, gente, a gente vai olhar para o Brasil e o Brasil vai ter muita coisa para fazer ainda. Não é que o Brasil sem coronavírus vira a Suíça. O Brasil sem coronavírus é o Brasil, com desemprego, com renda média baixa, precisando amparar os mais pobres porque a miséria está comendo solta.
a campanha da Band contra a fome, por que ela é um sucesso? Ela é um sucesso porque tem fome? Ela é um sucesso porque a Band está envolvida na campanha contra a fome, mas não é. É a hora da campanha do Brasil, né, da Band contra a fome, mas o que a gente precisa a seguir é a campanha contra a falta, né, a baixa qualidade da educação. Precisamos melhorar o trabalho, a qualificação das pessoas, mas infelizmente a gente está numa agenda da fome. Então, acabou a pandemia, ou ela foi reduzida a um patamar inferior. Olha quanto a gente ainda tem que fazer. Então, não dá para os poderes, em vez de trabalharem pela desinfecção da sociedade, ficar trabalhando pela infecção dos poderes. Os poderes deveriam ser harmoniosos, independentes. Nós não estamos vendo isso. É uma briga de um contra o outro, um xingando o outro. Aonde isso vai nos levar? A uma condição de republiqueta, uma condição de país que não deve ser observada, uma condição de país que não deve ser considerado. E aí, quem paga a conta somos nós, é você, ouvinte querido, você, ouvinte querida. É o seu emprego, é o seu trabalho, é a sua renda que paga a conta para financiar as aventuras desses malucos do poder, que a gente não deve apoiar, que façam isso. Isso vale os esquerdistas, os direitistas, os centristas, o que for. Esse povo está maluco. Menos. Vamos lutar com ferocidade contra o vírus. Mas não, a gente se estapear. Deixa para se estapear na eleição do ano que vem.